Amigos queridos, bom dia a todos. É uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês. Saúdo o seu Nicolau, Dona Zélia, Kátia e Barbosa, que são representam um casal que já estiveram conosco na Terra de Jesus, e mais recentemente o grupo que eu chamo de 12 Apóstolos, que é o grupo em que a Luciana de Campina Grande está aqui conosco e participou ativamente durante 18 dias de uma viagem bem completa entre o Egito e Israel. Então, o que nós vamos falar aqui hoje é mais ou menos trazer um pouco de reflexão, porque o tema não tem limite, não é? E eu estou muito feliz de poder estar ao lado de Denise, que eu não posso dizer que sou pai dela, mas eu vi Denise crescer no conhecimento, no entusiasmo, na busca, e o resultado eu não preciso dizer que todos já conhecem, né? Ela está bem, graças a Deus, e que Jesus possa permitir que ela continue na sua tarefa de divulgar a doutrina numa linha muito importante que ela tem trabalhado com as obras de Divaldo, que nos enriquece muito do ponto de vista não só da doutrina, mas também com relação à parte psicológica das pessoas. Então ela já hoje vai trazer um pouco do que ela chama de humano a Pedro, mas analisando exatamente o seu lado psicológico. É uma obra muito boa, Denise, parabéns. Eu já li, já reli, estou sempre folheando. Pessoal, o tema chama-se Segue-me. É um convite que está nos evangelhos, apresentado por Pedro, apresentado por Mateus, Marcos, Lucas e João. Um convite de Jesus. Agora, seguir na língua que Jesus falava não é simplesmente acompanhar, porque o termo, até mesmo na linguagem da língua de Jesus, ele diz Lehu aharai, ou seja, venham depois de mim. O que significa que não é apenas acompanhar. Seguir alguém na condição de seguir Jesus era aprender, era estagiar com a sua conduta. Por isso que o termo mais apropriado para aqueles que viveram com ele durante 3 anos é discípulos e não apóstolos. Às vezes a gente mistura as duas palavras, mas ser discípulo é estudar com o mestre, que a gente não tem esse privilégio hoje, não é? Mas a gente pode procurar imitar e divulgar, porque na hora que você é enviado, Jesus diz lá em Mateus 10, eis que vos envio, no sentido de que aqueles que aprendiam com ele eram enviados, sholichim em hebraico, que significa, o grego traduziu como apóstolo, é aquele que é enviado depois de aprender com o mestre. Paulo não teve essa honra, como ele dizia, ele não aprendeu com Jesus, ele já veio pronto, como Jesus diz lá no livro de Atos, no seu diálogo com Ananias, que ele era um cli, um instrumento do alto que já veio pronto para o trabalho. Então, nós hoje podemos ser ou seguidores, no sentido de imitar aquilo que a gente lê nos evangelhos, e ser também um pouco de divulgador, que aí é que entra a nossa condição grega de apóstolo. E é esse o nosso papel nessa manhã, eu e Denise. É lógico que a gente não vai expor, o tempo não vai dar para a gente dizer tudo que a gente quer, né, Denise? Mas a gente vai se dispor um tempo para alguma dúvida que fique, a gente vai tirar com vocês. Porque o que segue Jesus, que é o discípulo, ou aquele que divulga, ele hoje na nossa condição é mais de comunidade, que chama em hebraico Beyahad, que significa estar juntos. Estar juntos com o mesmo objetivo, como diz o salmista, Rine Matovo Manaim, Shevet Ahim, Gam Yahad, Beyahad. Como é bom irmãos sentados e unidos no mesmo objetivo.
E é isso que eu posso dizer. Como é bom imitando Davi, a gente está aqui sentados juntos no mesmo objetivo. Então nós vamos apresentar alguma coisa nesse sentido, dos primeiros convidados de Jesus, e a gente vai trazer um pouco da geografia, que é muito importante. Às vezes eu me frustro quando eu vejo algum filme com Jesus, que eu já conheço lá, e as pessoas filmam por impossibilidade em outros locais, e desfiguram a ligação que a gente tem visual com o que tem no Evangelho. E hoje eu vou trazer um pouquinho para vocês, com muito boa vontade. Eu trouxe 3 pequenos filmes para mostrar exatamente o local aonde Jesus fez a sua escolha, que foi as margens do Mar da Galileia. Então, em princípio, toda a ministério de Jesus na Galileia girou em torno desse lago, que é um lago belíssimo, que muda de cor várias vezes por dia, dependendo do horário. Ele pode estar essa cor. As fotos e os filmes são nossos, direitos, todo mundo pode divulgar, não há uma questão de direito autoral aqui, é tudo nosso, né? E os filmes, vocês vão ver mais a paisagem, porque como é filmado, são pequenos filmes que eu fiz para mostrar o local. A minha voz está horrível, porque é filmada no ambiente, com barulhos, mas dá para vocês terem uma ideia daquilo que a gente vai mostrar. Primeiro eu quero mostrar o local aonde o que nós vamos narrar aconteceu, que foi a escolha dos discípulos. Mas esse lago, vocês veem aqui, você tem, essa foto é tirada de cima, de perto do sermão, do Monte das Beatitudes ou Bem-aventurança. Do outro lado, as chamadas Colinas de Golã, que já fica na Jordânia. E no meio esse lago com 13 quilômetros de largura e 36 mais ou menos de comprimento. Lembrando que Jesus atravessou lá das montanhas para o lado de cá, levitando sobre as águas, assustando muita gente e chamando a atenção da sua capacidade de dominar as leis da natureza. Aliás, ele era o dono, né? O governador do planeta, ele sabe fazer e por que fazer, né? Então não assusta nada, não há nada de anormal nisso. Então o nosso estudo vai girar em torno dessa região aqui, Galileia. Na época de Jesus existia Galileia, Samaria e Judeia. Ainda existe hoje, mas muito velado. A gente não entra para dizer assim, estou na Samaria, estou na Judeia, não. E os ministérios dele mais interessantes foram na Galileia. A Samaria marca mais a cura de um leproso, o grande encontro com a samaritana, e a Judeia, os últimos 8 meses da vida dele. Então nós vamos ficar por aqui. Tudo que eu vou mostrar para vocês foram fatos acontecidos no norte de Israel hoje, que se chama Galileia. Então, esse aqui é o primeiro filme. Ele já roda direto, Queiroz? É só apertar como... Então isso aqui é filmado. Eu vou logo adiantando. De cima do Sermão do Monte, olhando para o outro lado da região. Estamos aqui no Monte das Beatitudes, olhando para o Mar da Galileia. Quando vocês veem ali embaixo, Cafarnaum, do outro lado, as montanhas, as colinas de Golã, e esse lago magnífico com 24 quilômetros de comprimento e 13 de largura. É o maior lago de Israel, é o lago que em torno dele Jesus realizou 80% do seu ministério. É um local que a gente se sente realmente recompensado com a vista dessa, ao lembrar que na metade desse monte
Jesus traz a multidão ali de Cafarnaum, ali ó, ali é Cafarnaum, onde fica a igreja ortodoxa grega, que você está vendo de cúpula dourada, e mais para cá a igreja franciscana da custódia da Terra Santa. E aqui Jesus coloca o seu maior discurso, que ecoa até hoje no planeta Terra como uma luz em nossas vidas. Seus ensinamentos são magníficos, são incomparáveis, a ponto de Mahatma Gandhi dizer que se queimassem todos os livros sagrados do planeta e sobrasse o Sermão do Monte, nada estaria perdido. E olhando para este mar imenso, para esse lago sereno, maravilhoso, nós temos que recordar o Mestre Jesus, que aqui esteve entre nós e deixou um legado tão belo, tão cheio de luz, quando ele diz que nós somos o sal da terra, a luz do mundo, quando ele fala nas suas exortações dos puros de coração, dos pacíficos, dos humildes, dos que promovem a paz. E assim a gente tem a felicidade de estar aqui, nesse momento, relembrando, registrando para o planeta Terra, para os amigos do Brasil, para o nosso canal, toda essa referência magnífica desse discurso libertador que purifica os nossos espíritos. Aquele que for puro de coração verá a Deus. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. O sal dá sabor às coisas, nós precisamos dar sabor ao ambiente onde nós vivemos. A luz afasta as trevas e nós, como luz, temos que brilhar no nosso ambiente perante aqueles que nos cercam. Por isso que Jesus deixou essa magnífica mensagem libertadora, que nós estamos aqui muito felizes de poder passar para vocês. Uma das grandes lições talmúdicas desse sermão é quando Jesus disse: ouvisto o que foi dito pelos antigos, amai os vossos amigos e odiai os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo que amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos caluniam e vos perseguem. Realmente é uma mensagem que nos faz sentir felizes neste momento, pedindo a Jesus que leve paz para este planeta, para o Brasil, compreensão entre os homens, para que tenhamos em nossas existências momentos realmente de felicidade e de amor para toda a humanidade. Que Ele possa estar conosco, nos iluminando, nos assistindo, nos protegendo e trazendo a verdadeira paz que Ele tanto prometeu. Minha paz vos deixo, minha paz vos dou. Não a paz como o mundo dá, mas uma paz com a sede de um lago como este, que nós deixamos o registro para você apreciar todo esse hino em forma de lira, que na verdade mar Yam Kinneret é mar da lira. É como se Jesus tocasse a mensagem de Deus em bênçãos de luz e de paz para a humanidade. Que Ele fique conosco, com você, com sua vida, com aqueles que lhe cercam, hoje e sempre. Que assim seja. A ideia é exatamente transferir para vocês o local, o ambiente, a serenidade, a pureza. Só quem esteve aí é que tem ideia ou que pode avaliar o que significa. Curiosamente, esse mar, que chama mar e é um lago, chama também Yam Kinneret. Em hebraico significa mar da lira, que é um instrumento, é a harpa. Então é como se Jesus tivesse tocado um grande instrumento, Claude, através da harpa, onde ainda hoje ecoa as notas da sua mensagem, através da água, que é um dos constituintes da vida. A palavra água em hebraico, Maim, é o mesmo som de Haim, que é vida, só muda uma letra.
Não há vida sem água. Não há água que não produza vida. Então, em todos os sentidos, Jesus deixou com essa... A própria geografia fala por si. Tá certo? É um lago que recebe as águas que vêm do Jordão, da nascente, e distribui para o restante do estado do país e desemboca no Mar Morto. Como ele dá, ele recebe e dá, ele é vivo. Tem vida nesse mar, tem peixes, ainda hoje a gente come o peixe, está aí, tem árvores, tem aves, é uma maravilha. Essa água não tem poluição nela. Quem esteve lá, vocês sabem que tiveram, que não tem. Então ainda hoje representa aquele que recebe e distribui, está vivo, e aquele que recebe e não dá para ninguém, como o Mar Morto, é egoísta, então está morto em si. Essa é a grande lição geográfica, espiritual desse lago. E aqui nós vamos conhecer o local aonde Jesus escolheu os discípulos. É um local muito, que eu diria para vocês, rico. Muitas coisas aconteceram nele, porque além de Jesus conhecer os discípulos, foi aí que ele andou sobre as águas, foi aí que ele, no capítulo 21 de João, ele perguntou a Pedro 3 vezes se ele o amava. Foi aí que ele fez com que esse local se chame, hoje tem uma estátua lá que se chama Primado de Pedro. Então a gente vai conhecer, pode passar. Estamos chegando aqui na custódia da Terra Santa, no que se chama de Primado de Pedro. As pessoas estão chegando, está abrindo agora, são 9 horas da manhã, acabou de abrir. Nós estamos chegando para visitar o local onde Jesus realiza aquela pesca milagrosa, orienta os discípulos do 3º dia após a ressurreição. Coincidentemente hoje é domingo, nós estamos aqui revivendo esse momento, quando Jesus vem, manda eles colocarem a rede do outro lado, a rede quase se rompe, eles pegam 153 peixes. E aqui também foi onde nós vamos ver, onde Jesus andou sobre as águas, onde Jesus almoçou, tomou café com os discípulos e perguntou a Pedro por 3 vezes se ele o amava. E com a resposta de Pedro, ele dizia: apacenta as minhas ovelhas. Então aqui você vê, o ambiente está um cheiro de rosa, muitas flores ali adiante, como vocês podem ver. A natureza aqui é bem suave, serena. Nós estamos muito felizes e agradecidos a Deus. A temperatura está boa, aqui está quente, mas agora a brisa está bem agradável, está demais para a gente suportar. Quem vem do Nordeste não tem muita dificuldade nesse sentido. E nós estamos, graças a Deus, ali já vem um franciscano se aproximando. Estamos felizes por estarmos chegando a esse local. Aqui adiante nós já estamos divisando a igreja do Mensa Christi. Lá na frente uma estátua de Jesus, dizendo que Pedro é a pedra em que ele depositaria o seu projeto, o alicerce, a pedra angular. E ali, Primado de Pedro, daquele escrito em latim. Aqui pede silêncio. Aqui vocês já estão vendo surgindo Márcia e Wanda ali. Bom dia, meninas. Bom dia. Sejam muito bem-vindos. Um abraço aí para João Pessoa, Paraíba, para o nosso... Nebes. Oh, maravilha. A turma do Nebes. Nebes, querido. E aqui, ó, chegando ao mar, muito bonito. De frente aqui a igreja do Primado de Pedro. Tá vendo aqui pessoas falando. E aqui a igreja. Essa é a rocha onde Jesus tomou café com os discípulos.
imensa Cristo. A música tá linda, música suave, só para emocionar todos nós. Nossa, pessoal, pela primeira vez o mar está bem cheio. Nunca vi o mar com esse nível. A gente ia para ali antigamente e agora ele está com essa condição. Magnífico, maravilhoso. Olha lá nos fundos a estátua de Pedro. Foi aqui que Jesus saiu andando sobre as águas para encontrar os discípulos lá no fundo do mar, lá no meio do mar. A gente estava ali sentada, a gente ficava ali sentada. Não acredito. Eu pensando que era outro lugar, já estava pensando. Como subiu? Maravilhoso, né, Márcia? O nível do mar. Incrível. Gente, isso aqui, a água, era lá para baixo, não está passando aquela andorinha ali. Isso aí tudo era essa prainha. Era tudo seco aqui. Era seco. A gente ficou sentada embaixo daquela Ficamos árvore sentadas ali. ali, tem umas pedras onde tem aquelas árvorezinhas, tem pedras. A gente ficava sentada ali. Percebeu muito. Nossa, olha só, e eu querendo molhar os pés hoje. Hoje estava perto. Aqui é a placa, que a gente começou o filme mostrando. Aqui a pedra, olha, não tinha corda. Eu abusei, fui lá para dentro. Né? Não chegaram a mandar não, mas antes de... olha, olha a folga. Né? Mas hoje não faz, ninguém faz mais isso não, nem pensa que não faz. Não dá mais condições. E aí é mais só uma visão do mar para mostrar a vocês. Em torno dele, Jesus realizou 80% do seu ministério, na Galileia. Daí, diferente daí, só teve Caná, Monte Tabor, e Nazaré e Cesareia de Filipe. O resto foi tudo aqui em torno desse mar, desse lago. Isso aí também é quando o mar não estava avançando. Quando eu revelei essa foto, eu me emocionei muito, porque eu me senti 2000 anos atrasado. Meu Deus, estamos todos, a gente precisa recuperar esse tempo, gente, de se reencontrar com Jesus. Ele não é inatingível, ele está nos convidando hoje, não tanto a segui-lo no sentido de acompanhar o que ele estava fazendo, mas no sentido de despertarmos para tentar reviver o que ele fez. Aqui a gente tá, esse é um grupo, eu acho que Neide não estava nem nesse grupo não, né, Neide? Esse é essa aí, ó. Essas pedras é o local onde Jesus caminhou sobre as águas. Então eles marcaram com essas pedras. O nosso grupo dessa vez juntou todo mundo, cada um em cima de uma. Essa pedra tem forma de coração. Hoje, quando o mar subiu e as britas cobriram, Luciana, só tem uma pedra lá. Você não viu isso? Por quê? Porque na época antiga tinha. Agora já você já não tem condições de ver, porque cobriu, o mar cobriu. Isso marca que Jesus foi visto saindo, caminhando aí. Então aí ele caminhou, aí ele escolheu os primeiros. Aqui, olha, aqui já é como a gente faz. Entra-se, lava-se os pés, mas aí estava bem seco, tinha 2 metros abaixo. A turma de agora, que foi essa última, já pegou um pouco mais
mais para cá, mas deu para entrar, molhar os pés, que é uma alegria muito grande você retocar essa água, né? Que a ideia muitas vezes que a gente tem, porque a gente ficou hospedado em Tiberíades, às margens do mar da Galileia. Então todo mundo despertava vendo o sol nascer no mar da Galileia. Foi uma turma bem privilegiada, viu, Luciano? As outras não tiveram, a grande maioria não teve esse privilégio. E agora, esse filme é recente, essa é da turma dos meninos, de Luciano. Então, agora eu vou mostrar para vocês o inverso. Primeiro, eu quero dizer que quando Jesus é identificado por João lá em Jericó, ele sobe para o monte, que todo mundo chama Monte das Tentações, mas eu não acho que Jesus foi tentado. A figura de Satanás, como a gente está fazendo um estudo à luz da doutrina espírita, que está lá no cartaz, a promessa é essa, eu não vejo Jesus sendo tentado por Satanás. Mesmo que ele existisse, ele seria o último a ter direito de se aproximar de Jesus, porque luz e trevas não se unem. E muito mais ridículo ainda, ele oferecer todos os reis do mundo, que ele não tinha nada. Quem tinha todos os reis do mundo era Jesus. Então, quando Jesus foi identificado por João, ele foi para aquela montanha refletir do que poderia acontecer se ali não fosse ele, fosse outra pessoa. Então, esse local aqui, quando ele chega aqui, ele encontra Pedro, André, Tiago e João, que representam os 4 primeiros, porque Jesus escolheu 3 grupos de 4. É como se cada grupo fosse dirigido por um. Por isso que Pedro, que foi o primeiro, foi Pedro que identificou Jesus lá em Cesareia de Filipe. Por isso que Jesus disse: "Tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja." Pedro foi o primeiro a ser chamado. Mas Pedro, eu não quero atrapalhar, que eu acho que Denise vai falar disso, mas Pedro, a gente tem muito de Pedro. Todos nós temos um pouquinho de Pedro. A gente é entusiasta, a gente é impulsivo, não é impossível não, é impulsivo, age pelo impulso. A gente pode descer do alto grau e de repente se armar e querer bater em alguém de um minuto para outro, o que nos torna bipolar, na expressão da palavra, né? Porque a gente não tem ainda aquela ligação, o Beyahad que diz o salmista, a gente ainda não está juntinho no nível de sintonia que Jesus quer que a gente esteja com ele. Então, Pedro foi o primeiro que ele encontrou aí. Então, ele convida Pedro, André, Tiago e João, o primeiro grupo de 4. Depois aqui o quinto, que é Filipe. Agora, Filipe também era uma figura que eu acho que você podia estudar Filipe também, Denise. Porque Filipe era aquele camarada que não tinha dificuldade para ele. Ele estava sempre feliz. Ele, quando encontra Bartolomeu, que era de Caná, que ele conhecia Bartolomeu, aí disse: "Bartolomeu", saiu quase que gritando: "Encontramos o Messias." Eu não sei, não sei, seu Nicolau, mas ele era um entusiasta. É tanto que os teólogos dizem que os verbos de Filipe são 2 verbos. Vir, que ele quando disse para Bartolomeu: "Encontramos o Mestre", vem, e ver. O cristão ou o seguidor de Jesus tem que usar muito bem esses 2 verbos, tá? Ir ao encontro dele e ver o que ele fez, observar, que esse é o nosso objetivo na vida. E Bartolomeu jogou assim uma ducha para ele, coitado, que ele disse: "Onde ele é?" Ele é de Nazaré. Como eu quero morar aqui em João Pessoa, encontrei um herói, dizendo onde ele é. Ele é com todo respeito, mas porque é vizinho aqui nosso, ele é de Bahia, a gente já fica meio assim, já não dá aquele valor, não é? E foi a mesma coisa. Ele disse: "De onde ele é?" Nazaré. Nazaré não sai coisa que seja boa, não. Aí Jesus disse: "Está aí um judeu de verdade." Porque era uma ideia comum. Só que o judeu tem uma planta em Israel muito conhecida, que é a figueira. E às vezes no horário da oração deles, eles fazem até debaixo de uma figueira, que eles consideram uma planta sagrada.
E aí Jesus tinha visto de manhã Natanael fazendo as suas orações debaixo da figueira. Aí disse: eu te conheço, Natanael, eu te vi debaixo da figueira. Natanael ficou assustado. E a partir daí aderiu e viu que realmente Filipe, o entusiasta de Filipe, era oportuno, era real e verdadeiro. Aí a gente tem Simão, André, Tiago e João, Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, que foi veja o convite de Jesus para um publicano rejeitado, discriminado. Para vocês terem uma ideia, o publicano era tão odiado pelos próprios judeus que ele não podia entrar numa sinagoga. Era como se ele não pudesse ir orar no final de semana, porque ele, como publicano, ele tinha traído o povo. E Jesus, além de convidá-lo, ainda foi jantar com ele. E sob a crítica dos fariseus, ele disse: os sadios não precisam de médico, só os doentes. E foi jantar com ele, na casa dele, com os colegas dele e com pessoas que não seguiam a Torá, segundo a ortodoxia dos fariseus da época. Então Jesus fez tudo diferente. Felipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus. Aí fica Tiago, o Tiago chama o menor, que filho de Alfeu, Lebeu, Tadeu, Simão Cananita e Judas Iscariotas. Foram os 10 escolhidos de Jesus. Esses 10 foram discípulos, 12. Esses 12 foram escolhidos discípulos para conviver, beiahad, juntos com ele, aprender com ele, receber direto do mestre. E em 3 anos Jesus preparou esses 12 homens para mudar a história da humanidade. E criou o provérbio que diz: Jesus não escolhe os capacitados, mas capacita os seus escolhidos. Então significa que qualquer um de nós pode se candidatar a ser capacitado por Jesus. É só querer. Está bem viva a história dele aí dos evangelhos. Então eu vou mostrar agora esse local. Essa é Wanda, dá para conhecer, né? Luciana e Toninho e Kátia e Neide. Wanda, e tem algumas pessoas aqui que você vai identificar, Luciana, que você e Selminha lá dos Estados Unidos, era Luciana na emoção, esse é minha na interrogação. Tudo ela perguntava, não era? E falava tão baixo que ela sentava no fundo do ônibus, o ônibus caminhando, e ela de lá de trás não precisava de microfone. A gente ouvia tudo o que ela queria perguntar. Então vamos assistir, dá um toque aí, Neto. Amigos, este é um local magnífico, às margens do Mar da Galileia, onde Jesus faz aquela famosa refeição com os apóstolos, com os discípulos, quando ele pergunta a Pedro por 3 vezes se ele o amava. Aqui vocês estão vendo as margens do Mar da Galileia. Aqui Jesus foi visto andando sobre as águas, saiu exatamente nesse local. Gente de todos os locais. A manhã está linda, o Mar da Galileia está assim, magnífico, com essa evaporação, parece uma névoa, mas isso é a evaporação da água do Mar da Galileia. Ali, as pessoas reunidas em torno, cada um mostrando a passagem do Evangelho onde aconteceu esse magnífico registro da passagem do Cristo entre nós. Aqui nós temos o barco, onde houve a pescaria, o pão e o peixe, a multiplicação em Tábega, que está aqui anexo a esse local. Foi aqui que Jesus, depois do batismo no Jordão, depois da sua reflexão no monte, considerado o monte da reflexão ou das tentações, ele vem e aqui ele escolhe os seus 4 primeiros discípulos: Pedro, André, Tiago e João. E aqui aproximamos nossa câmera dessa capelinha, dessa igreja, que aí dentro tem uma pedra que eu vou mostrar a vocês,
que é onde Jesus realiza a famosa refeição depois da pesca dos 153 peixes. Estamos ouvindo aqui a explanação de um irmão com seu grupo, falando o som da linguagem me parece árabe, e nós estamos aqui ainda registrando uma pedra em forma de coração, que tem nesse local várias, mas agora depois da pandemia o mar subiu e cobriu, eles descobriram essa. Fala-se que foi por aqui que Jesus passou quando caminhou sobre as águas. Vamos mostrar no interior da igreja para vocês, aonde Jesus fez a sua refeição com os discípulos. Ali mais gente, vocês estão vendo, muita gente aqui, pessoas de cadeira de rodas. O local, a energia é magnífica, maravilhosa. Aqui nós estamos vendo um padre falando aqui para as pessoas. Aqui a pedra onde Jesus realizou aquela refeição com Pedro e perguntou a ele 3 vezes se ele o amava. Comunidad Primera de San Roque de Sevilla, ¿me amas? Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. En verdad te digo que cuando eras joven tu mismo te seguía e ibas a donde querías. Cuando llegues a viejo, extenderás tus manos. Otro te seguirá e irás a donde tú no quieres. E assim nós deixamos para vocês esse registro maravilhoso desse grande momento da vida do Cristo com seus discípulos, e que ainda hoje marca a vida de todos nós. Ali nos fundos podemos ver a estátua onde representa o primado de Pedro, onde Jesus diz: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Aqui nós encerramos esse vídeo orando pelo Brasil e pedindo a Deus que a vontade de Jesus seja cumprida, da paz universal. Que Ele nos abençoe, que Ele nos ilumine, que Ele derrame sobre todos nós a bênção da proteção e da luz. Todas essas pessoas estão em busca da energia libertadora do Cristo. E nós desejamos também que o nosso Brasil e todo o planeta azul que Jesus tanto ama receba as luzes das bênçãos, da paz e da tranquilidade. Fiquem com Ele, Jesus conosco sempre. É muito forte essas. Eu, pelo menos, fica muitas vezes difícil. Porque poder oferecer isso a vocês, para mim, é uma honra. Porque muita gente, por questão não só financeira, mas do próprio labor da vida, não tem condições de ir lá. Mas a gente traz essas pequenas tomadas, eu tenho bastante, exatamente para poder você sentir a energia do ambiente. A sede que as pessoas têm de Jesus. É o mundo todo chegando. Cada um com a sua dor, com a sua dificuldade. Ninguém é melhor do que ninguém, nós estamos no mesmo barco, unidos, juntos com esse objetivo de reencontrar esse homem que mudou, dividiu o tempo, mudou a vida de muita gente e ainda hoje transforma a nossa. Eu até agradeço a ele que vocês estejam aqui, porque é uma oportunidade de vocês serem multiplicadores desse testemunho de amor, de dedicação tão forte que ele tem por todos nós. E quando você... Deixa eu passar o próximo. Isso aí eu já falei dos 12. As pedras mostrando aonde ele caminhou sobre as águas.
E aí ele vai viver em Cafarnaum, que Jesus foi um grande tabernáculo. João diz lá no primeiro capítulo dele, o verbo se revestiu de carne, aí todo mundo traduz e habitou entre nós, mas o verbo que ele usa lá é o verbo shachan, que é tabernacular, ou permanecer. Jesus não tinha uma pedra onde recostar a cabeça, ele não morava em lugar nenhum, por acaso ele se fixou na casa de Pedro, mas ele não vivia ali, era só para dormir. E depois que ele começou a ser conhecido, nem ali ele tinha sossego. O paralítico de Cafarnaum foi colocado por cima, dentro da casa de Pedro. Então ele era um verdadeiro, o tabernáculo representava Deus entre o povo no deserto. Moisés está lá no Gênesis, no Êxodo 35, 31, mostrando exatamente isso, que Deus, onde o povo estava, ele estava representado nesse que ele chama Mishkan, nessa permanência de Deus entre o povo. Então Jesus veio como um tabernáculo. O Filho do Homem não tem uma pedra onde recostar a cabeça. Nasceu numa manjedoura, não tinha onde dormir uma pedra recostar a cabeça, e teve o leito de morte e uma cruz. Então ele viveu como um grande tabernáculo entre nós, deixando legados de amor e de exemplo. E aqui em Cafarnaum, eu não tenho tempo, porque eu já está estourando meu tempo, mas aí eu tenho visões. Aí eu tive uma visão em 24 de setembro de 2000 que mudou a minha vida. E digo para vocês, toda vez que eu chego aí pelo meu gosto, eu não iria embora. Eu ficaria aí, eu ainda sonho de um dia ir a Israel e ficar em cada lugar desse um dia, para eu meditar debaixo das oliveiras, na casa de Pedro, que ali Jesus realmente deixou para nós, nesse local onde tem essa igreja hoje, a igreja franciscana, uma marca muito forte. Essa representa a cozinha da casa de Pedro. Aí a gente faz sempre, quando eu chego aí, eu faço um evangelho ao vivo, um evangelho no lar. Fizemos agora, e quem vai sabe que eu faço sempre um evangelho ao vivo, para marcar esse lugar que ele é muito rico. E foi aí que Jesus, curando a sogra de Pedro, realizou o primeiro evangelho do lar. Então, é como se daí partisse um grande farol para o planeta inteiro, porque Isaías fala, terra de Zabulon e Naftali, onde ficava Cafarnaum, sobre ti descerá uma luz. O povo que andava em trevas vivia em luz, está lá em Isaías 9. E Jesus é essa luz. Eu sou a luz do mundo, ele diz em João 8,12. Então ele veio como uma luz para iluminar nossas vidas. E chegar aí, nossa mãe, eu ainda estou aqui todo encaroçado, me desculpe a expressão, pela alegria de rever esses locais, de sentir o que eu sinto, de ver isso aí como se fosse um farol que sobe, como lá em Nazaré, na casa de Maria, na igreja, em cima tem um farol. Jesus como luz do mundo, aquele farol refletindo do Oriente para o Ocidente. E com certeza a parte dele está aqui entre nós, nos iluminando o espírito, a mente, o coração, para sermos melhores, vencer as trevas que por acaso existam dentro de nós. Aqui são as ruínas da época de Jesus. Aqui ficava, vizinho tem uma sinagoga, que ele saía dali e vinha pregar na sinagoga. Mas depois, como não cabia de gente, ele levou a multidão e foi lá para o monte. E ali ele realizou o famoso e conhecido Sermão do Monte. Naquele tempo, Jesus, eu vou fazer um pequeno resumo dessa parábola da figueira, quando ele diz, olhar a figueira e todas as árvores, quando verde que elas estão dando brotos, logo sabeis que o verão está perto. Elas estão dando brotos agora, porque lá é primavera. Ela começa, porque a figueira é uma infrutescência. Nasce primeiro a flor, que se transforma numa fruta, e depois é que vem as folhas. Então olha como ele diz, olha, elas estão dando brotos, são os brotos já da infrutescência.
Logo sabeis que verão está... Vocês também, quando virdes acontecer essas coisas, ficais sabendo que o reino de Deus está próximo. Nós tivemos agora, isso aí é Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe é cheio de oliveira, de figueira, só que nessa época a figueira está sem flores, sem fruto, sem flor e sem folha. Então, eu estou aí debaixo de uma oliveira, eu e minha mulher, mas vocês estão vendo que não tem sombra nenhuma. Olha se você olhar para aqui, você vai ver os brotinhos saindo, ó. Estão vendo, ó? Ela está sequinha, não tem folha nenhuma, mas os brotinhos estão aparecendo. Olha aqui, ó. Do brotinho começa a aparecer a infrutescência, que já se transforma no fruto. E quando vem a folha, o fruto já existe, ó. O que é que a parábola diz? Diz que Jesus saiu de Betânia, teve fome, e quando ele foi passando, viu uma figueira. A figueira tinha folhas, e ele foi lá e não encontrou fruto. Diz os evangelistas que ele amaldiçoou a figueira. Por quê? Porque se você sabe que quando a folha chega, a figueira já deu fruto. Se você encontra uma figueira com folha e não tem fruto, ela é falsa. Então, o grande exemplo da figueira cai sobre nós. Eu não posso estar aqui representando Jesus, trazendo essas informações dele, e ter um procedimento diferente lá fora. Vocês esperam sempre de mim que aonde eu estiver, eu seja alguém que represente Jesus. O que Jesus quer dizer é o seguinte: você não vá para a tribuna, não se arvore em apóstolo dele, pregando, como ele dizia com os fariseus. Vocês observem os fariseus, eles gostam de sentar na cadeira de Moisés, porque eles conheciam a Torá. Eles pregam, eles ensinam, façam o que eles mandam, porque eles estão pregando certo. Agora não sejam como eles, porque eles são sepulcro caiados. Eles dizem, mas não fazem. Olhai a figueira, se ela tem folha e não tem fruto, ela é falsa. Esse é o grande exemplo da parábola da figueira. Aí aqui, ó, minha esposa está pegando o frutinho para a gente registrar. Mar da Galileia, mais uma vez. Vou encerrar já, gente, porque o tempo já estourou, mas aí essa foto já é de dentro do mar. A tempestade é acalmada, porque o Mar da Galileia é um lago entre montanhas, a 225 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. Então não era para ter tempestade nem vento ali, porque tem montanha de um lado, montanha do outro, o vento passa por cima, mas só que ela forma o chamado Vale do Jordão. E tem época do ano que o Vale do Jordão, um vento encana vindo do sul e entra no Mar da Galileia e forma ondas. Por isso que houve a tempestade. E eu já tive a felicidade, veja que coisa, de pegar uma tempestade dentro do mar. E graças a Deus, Jesus estava lá, mas não estava materializado nem nada, que resolveu, não tive problema. O barco não afundou, ninguém morreu, estou contando a história. Aí essa aqui foi a primeira turma que a gente levou a Israel. O barco bem lotado, 90 pessoas, viu, Luciana, a primeira. Eu quase desencarnava, era 2 ônibus, para dar conta dos 2. O Livro dos Espíritos explica a tempestade acalmada na questão 536. Deus não se entrega a uma ação direta sobre a natureza, mas tem os seus agentes dedicados em todos os graus de escala dos mundos. Então, quando os discípulos dizem, acorda, mestre, nós vamos naufragar, que Jesus se levanta, ele levanta a mão assim, aí se acalma tudo, todo mundo diz assim, mas quem é esse que tem o vento e as ondas obedecem a ele? Na verdade, o que aconteceu é que Jesus viu os espíritos que estavam promovendo a tempestade, levantou a mão e disse, menino, vou embora, que os discípulos querem pescar e eu quero dormir. E assim foi o que aconteceu, foi embora tudo, calmou tudo e ele foi dormir, né? Não tem nada de excepcional, né?
E Jesus tem dois grandes convites para nós. O segue-me, vem depois de mim, né? Observa o que eu estou fazendo e repete. Porque seguir Jesus, pessoal, não é simplesmente acompanhar. E tem um convitezinho ali geral chamado vinde a mim. Então, o seguir Jesus é o que a nossa proposta de hoje aqui, minha e de Denise, é que a gente procure imitar o que ele fez. Amar, acolher, amparar, auxiliar. Esse é o papel dele na nossa vida, que a gente imite. Mas Jesus disse isso para os discípulos. Mas lá em Mateus capítulo 11, versículo 28 em diante, ele usa uma outra expressão, não é o verbo venha depois de mim, não é lehu aharaiv, que é vir depois de mim. Lá ele usa outra expressão, panu alai, voltai vossas faces para mim. Olha que diferença. Significa o seguinte: você está em aflição, lembre-se que eu existo. Não precisa gritar, não precisa fazer alarde, nem fazer barulho. Parece que em determinadas comunidades parece que Jesus é surdo, né? Que o povo fica numa gritaria, que parece que Jesus ou está dormindo ou é surdo. E ele diz, não são as repetições de palavras, não são os gritos que vai fazer, mas a sintonia. Tem uma música de Renato Teixeira que eu gosto muito, que tem uma frase, um verso dela terminando, chama Romaria. Me disseram, porém, que eu viesse aqui para seguir de Romaria. Peço paz nos desalento. Como eu não sei rezar, só queria mostrar meu olhar, meu olhar, meu olhar. Se você não sabe rezar, se você está sofrendo, se você está passando por dificuldade, lembre-se que Jesus diz a mesma coisa, olhe para mim, porque pan em hebraico é face. Volta a tua face para mim, eu estou aqui, sem intermediário, diretamente, trazendo exatamente aquilo que a gente precisa, na hora certa. Ele é feliz, ele se sente feliz em poder ser útil a nós. Eu tenho um irmão que, pastor protestante da Assembleia de Deus, imagina vocês. Aí diz, Severino, Jesus te ama. Eu digo, eu já sabia. Não estou dizendo nenhuma coisa nova. Desde que eu ouvi falar de Jesus a primeira vez que eu me apaixonei por ele. Agora, desde essa época, que não faz pouco tempo, faz o tempo de 1900 e vovó virgem, que eu vi isso a primeira vez, até hoje eu tenho trabalhado para que eu possa conquistar o amor de Jesus por mim. Porque não é fácil. Se Jesus tivesse morrido numa cruz para nos salvar, ele não ia chamar ninguém para segui-lo. Não precisava. Mas estava tudo resolvido com a morte dele. Porque que ele manda a gente imitá-lo, fazer o bem, dar de comer quem tem fome, beber quem tem sede. Esses são os convites realmente verdadeiros para a nossa existência. E ele está clamando, porque tem um verbo também, corê, ou em hebraico, que significa clamar. Clamar é pedir com emoção, com ênfase. E Jesus está clamando por nós. Olhem para mim. Nunca esse planeta precisou tanto disso. Nós estamos tão inseguros na vida que no momento que a gente precisa escolher um representante para o país se divide. O povo, em vez de se unir em torno do Brasil, se degladiam em torno de seres humanos que passam. Eu com 10 anos já ouvi falar de política nesse país. O Brasil é o mesmo e todos foram embora. E os que estão aí também vão, gente. O Brasil fica e nós vamos ficar com amor ou com desamor. Como é que alguém pode condenar um outro ou não querer amizade com o outro só porque pensa diferente de mim? Isso é na religião, isso é na política, isso é no trabalho. Nós temos um maior exemplo. Abra um evangelho, lê uma linha que você, quando fechar, não é mais o mesmo. É disso que nós estamos precisando, de ouvir esses dois convites libertadores. Venham depois de mim, imitem-me. E se você está sofrendo,
Vinde todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, eu vos darei calma. O verbo, o radical harga em hebraico é calma. Jesus não vem resolver o meu problema, nem o problema de vocês, mas Ele vem trazer a calma necessária para a gente superar. Quem quiser, você quer me seguir? Traga a sua cruz, porque eu não vou carregar a sua cruz. É você que tem que carregar. Eu vou mostrar a você quando carregar, como carregá-la com mais suavidade, com menos dificuldade. Porque as dificuldades fazem com que a gente cresça. Vamos pensar um pouquinho nisso. Desculpe se eu me entusiasmei, eu sou emotivo mesmo. Eu amo Jesus, procuro amá-lo, ainda não estou à altura. Mas se eu não conseguir nessa, eu vou voltar. Eu já estou pensando para onde eu venho. Eu só quero voltar como espírita, porque olho como católico, com todo respeito, sofri, coitado, até apanhar bastante e descobrir que só o amor constrói, e que a dor realmente é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Muito obrigado, vamos ter um intervalo e depois estarei aqui com Denise para conversar com vocês.